Eu gostaria de convidar a você que pudesse abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 19. A partir do versículo 23, até o versículo de número 26. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é um dos textos muito conhecido nas Sagradas Escrituras e que há algo que me chama bastante a atenção neste texto. Poderíamos falar de tantas coisas, poderíamos conjecturar o que é o buraco da agulha, ou mesmo o que é o camelo, e que essa palavra que Jesus disse parece uma impossibilidade se de fato imaginamos o buraco da agulha em uma agulha e o camelo como um animal. Mas muitas coisas podem ser ditas a respeito disto. No entanto, Jesus estava dizendo quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. E acrescentou: é mais fácil um camelo passar pelo fundo do buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Diante do quê? Os seus discípulos logo falaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus não estava falando de uma impossibilidade. Jesus estava falando de uma dificuldade. Mas os seus discípulos entenderam e viram uma dificuldade como uma impossibilidade. E o que eu quero dizer esta noite para todos nós é que não devemos transformar as nossas dificuldades em impossibilidades. Nós não devemos encarar as dificuldades na nossa vida como impossibilidades. Porque se nós encararmos as dificuldades como impossibilidades, a tendência é que ou desistamos ou simplesmente perplexos paremos, ou mesmo venhamos a retroceder. Em momento nenhum Jesus está falando tal coisa.
Jesus mesmo nos disse que nesse mundo passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. Em outras palavras, nós também venceremos como Ele venceu. Isso não quer dizer que será fácil. Em momento nenhum, Jesus nos prometeu ou afirmou para nós uma facilidade. Jesus prometeu para nós que no final nós venceríamos. E que temos que compreender que todas as coisas, tanto as coisas que nos beneficiam, como as coisas que se opõem a nós, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, dos que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa dizer que tudo o que acontece em nossa vida, de alguma maneira, nos beneficia, contribui para o nosso bem, mas também cumpre um propósito em nossas vidas. Nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento dele. Então, ele permite tudo segundo o seu propósito, porque fomos chamados segundo o propósito de Deus. Há um propósito para a minha vida, há um propósito para a tua vida, mas muitos de nós temos olhado os desafios, as dificuldades, os problemas de uma maneira errada. Nós temos que compreender que nós necessitamos ter uma visão de fé em todas essas coisas. Que as dificuldades são oportunidades para que Deus se manifeste na nossa vida. Para que Deus opere em nossa vida. E quando Deus opera, Ele opera plenamente em nossas vidas. Sabe, quando Jesus curava um aleijado, uma pessoa que não podia andar, Ele dizia, levanta e anda. Essa expressão levanta, na forma grega, pode ser traduzida como salte sobre os teus pés e ande. Mas eu quero dizer a você que Deus nos faz muito mais que andar. Deus nos faz saltar. Deus nos faz correr. Deus nos faz dançar. Porque se alguém não andava, no momento em que o Senhor o faz andar pelo poder sobrenatural, ele não se contentará apenas em andar, muito menos em cambalear. Deus não manifesta o seu poder sobre nós para que nós, de alguma maneira, nos movamos cambaleando, tendendo a uma queda, inseguros. O poder dele entra em nós de tal maneira que é como se ele nos segurasse e nos fizesse, e eu usarei uma expressão que não é que seja perfeita, é apenas para que entendamos, como se ele nos obrigasse
a andar. Como se Ele obrigasse aqueles meus músculos, aquelas minhas articulações, a moverem-se de qualquer maneira, a saírem da estagnação. Há um poder que nos obriga a viver o sobrenatural, que nos obriga, que o Senhor, Ele entra em nós. Daniel, quando Deus fala a ele, quando ele vê a presença de Deus, estarrecido, cai diante do Senhor e tenta erguer-se, porque Deus diz, levanta-te e eu falarei contigo. E Daniel se ajoelha e se apoia sobre as suas mãos e diz, eu não posso, eu não consigo. A Bíblia diz, e entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Me pôs de pé. Havia uma dificuldade, ele não conseguia. Veja, não era por desobediência. Não era que ele tinha impossibilidade de ficar de pé. Ele estava tendo uma dificuldade. Ele não estava conseguindo. Mas o Espírito Santo entrou nele. E o Espírito Santo o pôs de pé. É como se o Espírito Santo dentro dele estivesse tomando pela direita, tomando pela esquerda, segurando debaixo dos braços, erguendo ao profeta. E o Senhor deseja nos erguer na vida, o Senhor deseja nos erguer no íntimo, o Senhor deseja nos erguer fisicamente, nos curar, nos transformar, mas há lutas, há dificuldades. E não torne a sua dificuldade uma impossibilidade. Não encare a sua dificuldade, por mais difícil, desculpe a redundância, que ela seja. Não a veja como uma impossibilidade. Porque Deus nos diz que há coisas que para os homens são impossíveis. Existem coisas impossíveis, mas que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. E Ele nos assistirá, e Ele nos ajudará, Ele nos levantará, Ele possibilitará que até o impossível seja possível em nossa vida. As dificuldades são tão maiores quanto maior é a nossa debilidade ou a nossa fraqueza diante delas. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. E se Ele me fortalece, a dificuldade, eu tenho que vê-la, não ampliando-a, enxergando-a maior do que ela é, tornando a dificuldade numa impossibilidade, mas sendo fortalecido na força do seu poder que opera eficientemente em nós. Eu tenho que enxergar a minha dificuldade diminuindo diante de mim. Porque quanto mais eu me fortaleço,
menor a dificuldade para mim. Pois, eu volto a dizer, se a dificuldade é tanto maior, quanto maior é a minha fraqueza, ela é tanto menor, quanto maior é a minha força. E se Ele me fortalece, chegará a um ponto que a dificuldade já não será dificuldade. Porque estou fortalecido no Senhor. No Senhor, que é força nossa. No Senhor, que a Bíblia diz, se Ele é por nós, quem será contra nós? Por aquele que nos ama e que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus, em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Por isso, quando a Bíblia diz, se Ele é por nós, quem será contra nós? E tomando esses dois textos e unindo-os, eu teria a liberdade de dizer, não apenas quem, mas o que poderá ser contra nós. O que poderá ser contra nós? Uma vez que Deus é por nós, o que poderá ser? Que dificuldade poderá nos impedir? Que dificuldade poderá nos vencer? Nós venceremos todas as dificuldades. Há dificuldades que são dificuldades da própria vida, da própria existência, e que todos nós temos que enfrentar. Há outras dificuldades que coisas e pessoas criam para nós. E há dificuldades que nós mesmos criamos para nós. Mas de todas essas dificuldades, se o Senhor nos guiar, nós saberemos por onde andar. E nós seremos conduzidos por Ele. Por Ele. E sendo conduzidos por Ele, aonde chegaremos? A Bíblia diz, bendito seja Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. E quem é conduzido em triunfo, chega na vitória. Essa que é a verdade. Chega na vitória. Por isso, de forma alguma, encare a sua dificuldade como ocorreu ouvindo eles tais palavras. Eles disseram, então quem pode ser salvo? Ninguém pode ser salvo. E de fato, homem algum pode salvar-se. Por isso Cristo teve que se fazer homem. Por isso Cristo teve que viver entre nós como homem. Por isso Cristo teve que ser crucificado e morrer como homem. E teve que ressuscitar para que nós também possamos vencer. Ele venceu para que nós possamos nele sermos mais que vencedores. Mas a Bíblia diz, e o diabo bem o sabe, seja feito conforme a tua fé. E muitas vezes o diabo está numa espécie de um judô espiritual contra nós, usando a nossa força contra nós mesmos, levando a nossa fé a uma disposição reprovável,
quando nós cremos de uma forma negativa e não de uma forma positiva. Quando nós cremos, por exemplo, como eu estou hoje pregando aqui, que a nossa dificuldade é uma impossibilidade. Quando dizemos, e dizemos com razão, eu tenho dificuldade de perdoar aquela pessoa, mas nós não tratamos isto como uma dificuldade. Nós tratamos isto como uma impossibilidade, por dizendo, eu nunca conseguirei perdoar aquela pessoa. E Deus diz, não, você pode. Por quê? Porque você tem fé. E tudo é possível para aquele que crê. Então, usemos a nossa fé da maneira correta. Não nos deixemos enganar pela sutileza, pelos ardis do adversário. Nossas dificuldades, nossas lutas, são oportunidades para que Deus se manifeste em nossa vida, a nosso favor, e nos dê, pelo sobrenatural de Deus, a vitória que nós tanto precisamos. Encare como foi na multiplicação dos pães. Aquela falta, aquela escassez. Mais uma vez, os discípulos olhavam para o que tinham e que nem tinham, que lhes foi dado. E os discípulos ali diziam, mas o que é isto para tamanha multidão? Era uma dificuldade. Não era qualquer dificuldade. E eles então diziam, Senhor, é impossível. Aonde compraremos? E mesmo com que recurso? Para alimentar tamanha multidão. E eles esqueceram do elemento sobrenatural. Nunca esqueça do elemento sobrenatural em sua vida. Nunca esqueça. Que tornou a escassez, mas a escassez tornou em abundância. E não apenas em abundância, mas em superabundância. Porque não apenas alcançou, mas sobrou. E não só sobrou, mas sobejou, ou seja, sobrou muito. Você e eu temos um elemento que é o sobrenatural de Deus, que age em nossas vidas, que faz toda a diferença. Toda a diferença. É que nós temos que começar a andar por fé. Pois o justo viverá pela fé. E dessa maneira nós viveremos uma vida que agrada a Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E saiba que todas as situações adversas não são para que nos crie qualquer ansiedade, angústia ou perturbação, mas para que nisto Deus seja glorificado. Quando os discípulos viram aquele homem cego de nascença, perguntaram ao Senhor Jesus, quem pecou? Quem pecou? Os pais dele? Ele pecou? Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas ele está assim, para que nele seja manifesta a glória de Deus. Meus irmãos, provação não é castigo.
dificuldade não é juízo sobre nossa vida. São oportunidades para que em nós seja manifesta a glória de Deus. São oportunidades. E não devemos ter uma visão errada. Não fiquemos olhando a dificuldade. Quando você põe a sua atenção sobre a dificuldade vai crescendo. Porque a importância dela vai crescendo. E nós vamos nos inferiorizando diante dela. Mas, quando você põe o teu olhar no lugar certo, como a Bíblia diz, olhando firmemente, ou seja, sem desviar o olhar, sem se distrair, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ponha o teu olhar não na dificuldade, ponha o teu olhar em quem tem a solução. Foi o que fez Ana, a que foi mãe de Samuel. Ela sabia da sua dificuldade, era mulher estéril. Ela disse, se o Senhor olhar para mim e atentar para a minha dor, para o meu problema, e me der a solução do meu problema, e me der um filho, este filho que o Senhor me der, eu darei ao Senhor. É interessante como Ana coloca as coisas. Ela tem ciência da dificuldade que ela possui de conceber, de ter um filho. Mas ela não fica com o olhar sobre exclusivamente sua dificuldade. Ela põe o seu olhar, ela põe a sua esperança naquele que tem poder para resolver o seu problema. Pare de olhar apenas para a sua dificuldade, de olhar apenas para o seu problema, de olhar apenas para a sua adversidade, ou prova, ou provação. Pare. Há pessoas que quando oram apenas os seus problemas. E eu gostaria de dizer, pare de orar os seus problemas, ou de apenas citar os seus problemas. Comece a orar soluções. Comece a orar solução. É isso que nós precisamos fazer. Ana não orou apenas um lamento. Não é que pessoas não têm o direito de se lamentar. Mas Ana foi além de lamentar. Ana pôs a sua fé em Deus e orou uma solução. E o que ela recebeu foi uma solução. Foi uma solução. Pare de transformar sua dificuldade em uma impossibilidade. Olhe para Deus. Confie em Deus. E como a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor.
confia nele. E o mais, ele fará. Ele fará. Há algo mais que eu não posso fazer. E como eu disse, quanto mais Deus nos fortalece, tanto mais as minhas dificuldades diminuem, enfraquecem. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor esta palavra. E te pedimos que o Senhor opere na nossa vida e que realmente possamos ser pessoas de fé, sabedoras que pela oração tudo tem solução. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.